Bom dia. Você poderia abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versos de 13 a 20. Nós vamos ter dois textos base nessa manhã, um pouco diferente do que nós fazemos todos os domingos, de entrarmos em detalhes específicos. Mas por abordar o tema hoje importante sobre membresia, presbíteros e governo de igreja, nós vamos olhar dois textos e focar nesses pontos então principais para esse assunto, tá ok? Primeiro texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 16, versos de 13 a 20. E o segundo texto que nós vamos ler, que é paralelo a esse, está em Mateus 18, um pouquinho na frente, dos versos 15 a 20. Vamos começar por Mateus 16 então. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos ler agora a nossa segunda passagem de hoje, que é Mateus 18, versos 15 a 20. Mateus 18, versos 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí volta para Mateus 16 e deixa a Bíblia aberta, que é o primeiro texto que nós vamos analisar nessa manhã. Nesse mês de maio nós estamos celebrando um ano de organização da Igreja da Trindade. Dia 13 de maio do ano passado, nós reconhecemos publicamente e afirmamos a membresia dessa primeira leva de membros que nós recebemos na Igreja da Trindade, cerca de 75 membros nessa primeira leva. Vale lembrar que a Igreja da Trindade ela é mais velha do que um ano, se você está recém-chegado na Trindade. Na verdade, essa igreja começou num grupo, numa casa, dia 10 de fevereiro de 2015. Nós escolhemos a terça-feira porque não tinha jogo de terça-feira no Brasil, e aí reunimos 8 a 10 pessoas e começamos a estudar a Bíblia, e fizemos isso num processo de 2 anos estudando o livro de Romanos. Portanto, reunido às terças-feiras, a Igreja da Trindade, né, essa célula, ela tem cerca de 3 anos já. O primeiro culto que nós tivemos num domingo foi dia 9 de outubro de 2016.
Portanto, nós já temos mais de 2 anos que nós estamos nos reunindo ao domingo, 1 ano como igreja organizada. Tudo isso para dizer que a gente gosta de aniversários. A gente pode celebrar todo ano o mês de fevereiro, porque foi quando a célula começou. Todo ano o mês de outubro, porque quando foi o nosso primeiro culto de domingo. E todo ano o mês de maio, porque foi a nossa organização. A gente gosta desse negócio de aniversário aqui na Igreja da Trindade. E nesse mês então de maio nós estamos pregando acerca da vida da igreja local. Por isso que o Saião pregou domingo passado a respeito da centralidade da cruz no meio da igreja. Hoje eu prego sobre membresia, presbíteros e sistema de governo. A semana que vem nós pregaremos a respeito do Pentecoste e a igreja. E no último domingo então a gente vai pregar a respeito da perseguição e a igreja. É um mês que nós separamos para falar a respeito da igreja local. Antes de você achar que membresia não tem nada a ver com você e fechar o seu coração para essa mensagem, eu queria comprovar de como membresia tem tudo a ver com você. Provavelmente nós temos um grupo aqui que já é membros da Igreja da Trindade, mas ainda não entende muito bem biblicamente esse conceito de membresia. Nós temos um segundo grupo na Igreja da Trindade que está em processo de membresia, um grupo que já está realizando as aulas, está em processo de entrevistas, e você também precisa saber aonde você está dando o seu nome, no que você está se candidatando. É importantíssimo você saber. Nós temos um terceiro grupo, que não é membro, que não está fazendo curso de membros, mas está curioso acerca desse tema, então essa mensagem também é para você. E nós temos um quarto grupo na Trindade que não está nem aí para a membresia, então essa mensagem é mais para você ainda, porque você precisa se preocupar com essa questão que é bíblica e esse conceito de membresia. Portanto, eu quero comprovar e mostrar ou ensinar à igreja esse conceito bíblico sobre membresia, defender o sistema de governo nosso sobre congregacionalismo misto e explicar por que nós adotamos esse sistema de governo e terminar então com as responsabilidades dos membros. Quando nós falamos de membresia, nós temos alguns obstáculos no nosso caminho. O primeiro obstáculo que nós temos é cultural. Porque a nossa cultura hoje ela prega independência e autonomia. E quando nós estamos falando de membresia, nós estamos falando de autoridade, vida comunitária, submissão e exclusivismo. Já posso deixar bem claro aqui pra gente que quando a gente fala sobre membresia, uma linha é traçada. Há aqueles que estarão dentro e aqueles que estarão fora. E culturalmente isso é ofensivo. E falar de membresia hoje em dia, nós temos já esse primeiro obstáculo, que é a nossa própria cultura. Falar de membresia hoje em dia, nós temos mais um obstáculo, que é o descrédito que as instituições têm recebido. É muito comum você ouvir esse dito de que se você quer fidelizar alguém a você, não mostre a ele a sua instituição, mas mostre a causa, porque ninguém mais compra o nome de uma instituição. Antigamente os nossos pais, por exemplo, ficariam 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa e se honrariam com o nome da empresa. Os jovens não estão mais nem aí com o nome da empresa hoje em dia. Eles estão empreendendo, são empreendedores. E esse descrédito que há com essas instituições governamentais, empresas e com a igreja, a membresia sofre nesse processo, porque membresia valoriza a instituição chamada igreja local, a ponto dos membros terem que assinar certos documentos quando membro numa igreja. Um outro problema que nós temos quando nós falamos de membresia é a desconfiança não só com instituições, mas com autoridades e líderes. Nós temos a liderança eclesiástica no Brasil cada vez mais escolhendo o caminho mais fácil, sacrificando a rotina e a simplicidade da igreja em busca do extraordinário. E quando nós falamos de membresia, nós estamos falando de vida disciplinada, nós estamos falando de vida rotineira, de vida de dia a dia da igreja local. Nós temos mais um obstáculo, que é o conceito de igreja. Cada vez mais é dito que é possível você ser sem pertencer. Eu não preciso ir à igreja local, dizem eles, né? Eu sou a igreja.
Ele deve ceiar sozinho dentro de casa, ele mesmo serve o cálice para ele, come do pão, ele mesmo abençoa os alimentos, ele deve ter se batizado, ele deve ter todos os dons que tem de 1 Coríntios de 12 a 14, ele deve fazer o louvor, ele faz a confissão de pecado, ele é o cara esse que afirma que ele é a própria igreja, e que ele não precisa pertencer à igreja, como se isso fosse um conceito bíblico. Nós poderíamos ficar aqui quase 1 hora defendendo biblicamente o conceito de pertencer a uma igreja local. Por último, há uma visão deturpada de membresia. Essa visão de que membresia é essa associação voluntária a um clube, que uma vez que você é membro de um clube, você espera que o clube lhe preste o serviço. Ou então, dependendo do contexto que você veio, membresia é simplesmente aquele cartão que você recebeu porque você frequentava há muito tempo a igreja, mas isso não muda nada na vida, não muda nada na sua família. Você simplesmente foi computado como um membro da igreja. Nós temos vários problemas hoje em dia para defendermos um conceito de membresia significativa, bíblica. E o que é membresia então? Como que a gente defende o que é membresia? E para isso então nós temos as passagens de Mateus, que Jesus não nos deixa sem orientação sobre o tema. Antes de nós entrarmos em Mateus 16... lembra que quando o evangelista Mateus escreve o seu evangelho, ele está escrevendo o seu evangelho a judeus. E o tema principal de Mateus em seu evangelho é que Jesus Cristo é o Rei. Ele quer demonstrar para nós que de fato o reino dos céus é chegado. O rei adentrou a história e com ele o rei também. O reino e o rei, eles estão já presentes na realidade e na vida de Jesus. Eu coloco algumas provas de como Mateus quer trabalhar a respeito de Jesus sendo o rei no seu evangelho. Por exemplo, a maneira que Mateus abre o seu evangelho. Ele vai trabalhar a respeito da genealogia de Jesus Cristo. Ele vai dizer livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Se Jesus é rei, ele tem que ter uma descendência real. E é por isso que Mateus, logo no primeiro versículo, ele está provando para nós que Jesus é o rei prometido. Ele é filho de Davi. Ele não só é filho de Davi, não só tem essa origem humana, mas ele também tem uma origem divina. E é por isso que Mateus então vai mostrar e narrar o nascimento virginal ali de Jesus por Maria, a concepção junto com o Espírito Santo, para mostrar que esse filho de Davi não é só humano, mas o filho de Davi é o próprio Deus. Mas se ele é rei, ele tem que receber presente, ele tem que receber homenagem. E é por isso que no evangelho de Mateus você tem os magos do Oriente vindo a Jesus e homenageando o rei, dando a ele presentes. E não são 3 magos, a Bíblia não diz nada a respeito desses números, são 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas se ele é rei, é óbvio que logo no nascimento ele precisa ser homenageado. É por isso que essa história está ali. E lembra que quando Herodes ouve dos magos indo homenagear o rei Jesus, Herodes fica alarmado e com ele toda Jerusalém. Ora, como que um bebê recém-nascido pode alarmar um rei chamado Herodes? É o fato que Jesus, aquele recém-nascido, era de fato o rei naquela manjedoura. Nós temos as credenciais do rei no livro de Mateus, nós temos o testemunho de João Batista, nós temos a unção do Espírito. Lembra no Antigo Testamento que a unção do Espírito era pertinente ao rei, e agora você tem o Espírito vindo ao rei Jesus, e você tem o próprio Pai dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós temos a proclamação do rei Jesus: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Nós temos a autoridade do rei Jesus. É por isso que Mateus vai narrar que Jesus chama aqueles 4 pescadores, e eles têm que obedecer esse chamado. Por que eles têm que obedecer? Porque Jesus é rei. E quando Jesus chama alguém, é óbvio que esses caras têm que obedecer. Mas será, Mateus, então, que ele tem poder de fato nesse reino? Por isso que Mateus, então, vai separar 2 capítulos, o 8 e o 9 do seu evangelho, para agrupar 10 milagres, para provar para nós que esses sinais do reino já estão visíveis. O reino é chegado e o rei chegou. Nós temos a ética do rei, que é o Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7.
E nós temos os mistérios do rei, o famoso capítulo 13 de Mateus, onde há várias parábolas em que Jesus vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a um fermento, ou um homem que negocia boas pérolas. Agora presta atenção, o livro de Mateus começa com a genealogia do rei e termina com o rei afirmando a sua autoridade. Ele vai dizer em Mateus 28, muito conhecido por nós: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso agora vocês vão e façam discípulos. O livro abre com o rei e o livro fecha com o rei. E essa é a mensagem do Evangelho. Se você nos visita aqui nessa manhã, Jesus Cristo é de fato o rei. Jesus Cristo é esse rei que encarnou por nós, que morre numa cruz, que é condenado. Creia nele para o perdão dos seus pecados. E se você tem dúvida acerca desse Evangelho, você pode falar conosco no final do culto. O que esse papo de reino tem a ver com membresia? Tudo a ver. Porque as passagens que nós estamos analisando agora, o rei que tem autoridade, confere essa autoridade que ele tem a um grupo específico de pessoas, no qual eu vou defender hoje perante vocês, que esse grupo específico de pessoas é a igreja local. Nós não vamos entender esse poder que está sendo dado aqui, que nós chamamos do poder das chaves. Por exemplo, no verso 19 aí do capítulo 16, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, se nós não entendermos o conceito de reino. Coloque isso no contexto de Mateus. Ele é o rei, toda a autoridade foi dada a ele, e agora Jesus olha para um grupo específico de pessoas e diz: eu vou outorgar, eu vou conferir a vocês a minha autoridade. Há um grupo de pessoas na terra que representam Cristo, e aquilo que elas decidem na terra está representando, está sendo decidido nos céus. E eu defendo perante esses textos que essa autoridade é conferida à igreja local. Você deve se lembrar que esses dois textos em Mateus, eles são extremamente importantes, porque são as únicas duas vezes que aparece a palavrinha igreja. As únicas duas vezes que Jesus mencionou a palavra igreja. E faz sentido, lembra? O foco de Jesus é no reino. Uma vez que ele mostra que ele é o rei, que ele tem autoridade, aí sim ele pode falar sobre igreja. E dar à igreja o poder de representação. Dar à igreja a autoridade que cabe a ela. A igreja, portanto, não é um clube em que nós nos associamos. A igreja é esse grupo de cristãos que tem autoridade sobre a nossa vida, tem autoridade sobre a nossa confissão de fé. É o que nós veremos nessas passagens. Então vamos agora para Mateus capítulo 16, versos 13 em diante. Olha o verso 13 aí na Bíblia. Vai dizer que eles estão nessa região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe foi uma região construída por Herodes, o mesmo Herodes que está em Mateus capítulo 2. Ele dá esse nome de Cesareia em favor a César, e Filipe simplesmente para distinguir uma outra Cesareia que havia na região. Fato é que essa região ela é bem pagã. Você tem adoração a Baal, você tem a adoração ao deus grego Pan, você tem um templo construído a César. Isso que torna esse contexto aqui bem bonito, e essa declaração de Pedro, porque Pedro está nesse contexto pagão, e ele está confessando Cristo como, Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo. A imagem que se tem é Jesus e Pedro conversando, e Jesus olhando para o templo romano de César Augusto e falando: eles constroem templo, mas eu, Pedro, edifico a verdadeira igreja. E qual é a primeira preocupação de Jesus aqui no texto? A primeira preocupação de Jesus, que é importante para nós, é com a confissão. Olha a perguntinha que Jesus faz: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Qual a preocupação de Jesus? Em primeiro lugar, o que tem sido proclamado, confessado ao meu respeito? Jesus se preocupa com a confissão em primeiro lugar. Esse é um ponto importante para nós, quando estamos abordando membresia. O que tem sido dito? O que tem sido dito? Jesus se preocupa com a confissão. Eles vão responder. Eles respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas.
Aí lembra, João Batista, o próprio Herodes acreditava que João Batista reencarnaria em Jesus. Também devido à profecia de Malaquias, eles acreditavam que Jesus era a reencarnação do próprio Elias, ou Jesus era o profeta chorão chamado Jeremias. Pedro dá o relato da crença e das confissões que eram feitas a Jesus. Segundo ponto importante, Jesus não só se preocupa com confissão, mas agora Jesus se preocupa com quem confessa. Olha o verso 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Para Jesus não é importante só a confissão, o que tem sido dito ao meu respeito, mas agora eu quero saber de vocês. Aquele que confessa e a sua confissão é importante para Jesus. Pedro vai responder a ele: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa não é a primeira confissão que os discípulos fazem acerca de Jesus. O próprio Natanael já tinha confessado algo acerca de Jesus, dizendo que ele era o Senhor, o Rei de Israel. Os discípulos, quando estavam no barco e a tempestade foi acalmada, eles confessaram que verdadeiramente é o Senhor, Filho de Deus. Essa não é a primeira confissão que os discípulos fazem. Jesus, no verso 17, vai dizer para Pedro: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus aqui está ensinando aqui o que ele já ensinou no Evangelho de Mateus, que a revelação precede a confissão, que nunca ninguém pode confessar algo a respeito de Jesus, a não ser que Deus revele isso a ele. Muito claro aqui. Pedro, você não inventou isso, você não pensaria e confessaria isso se o Pai não revelasse a você. Lembra que Jesus já tinha dito em Mateus 11, que Deus esconde os segredos do reino a uns e revela aos pequeninos. Jesus já tinha dito isso em Mateus capítulo 13, verso 11, que nem a todos é dado a conhecer os mistérios do reino. O mesmo ensinamento está sendo repetido aqui. Nem todo mundo vai confessar, porque Deus não vai se revelar a todos. Mas qual é o ponto do verso 17? Jesus está confirmando a confissão de Pedro, falando: sim, Pedro, está certo, bem-aventurado, você falou que eu era o Cristo. Então, bem-aventurado você, Simão Barjonas, a sua confissão está certa. Então, até aqui, preste atenção. Jesus se importa com a confissão, Jesus se importa com quem confessa, e agora ele afirma e valida essa confissão. Agora, isso nos ajuda a entender o resto aí dessa passagem. Verso 18, olha aí na sua Bíblia. Também eu lhe digo que você é Pedro, e agora vem o problema: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual o problema dessa passagem, que é debate por anos na história da igreja? Quem é a pedra que Jesus vai estabelecer a sua igreja? E aí o negócio engrossa, o caldo engrossa um pouquinho. Alguns vão dizer que Jesus está brincando com Pedro, né? Ô Pedro, você é Pedro. Tem um jogo de palavras no grego, eles vão recorrer ao grego. Você é Pedro, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. No aramaico isso não faz sentido, não tem como recorrer ao grego aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas no aramaico que Jesus estaria falando, não faz sentido esse jogo que está no grego, tá? E o ponto é que Jesus aqui é aquele que edifica a igreja, ele não é a pedra, ele já está falando quem ele é aqui. Eu sou quem edifica, eu não sou a pedra. Então nós descartamos Jesus da história. Tem uma segunda interpretação, que é a interpretação da igreja católica, que é Pedro e os sucessores, a linhagem de Pedro, os bispos, o Papa. Não temos base bíblica nenhuma para afirmar que é Pedro e sua sucessão. O próprio Pedro, na carta que ele escreve, que leva seu nome, ele vai se referir como um dos presbíteros. Ele se submetia à igreja em Atos. Não tem como nós afirmarmos biblicamente que essa é uma interpretação correta. Sobram duas interpretações, que é Pedro como representante do colegiado apostólico, ou seja, Pedro e os apóstolos, e a confissão de Pedro. Lembra, como a gente entende isso aqui? Jesus se preocupa tanto com a confissão, quanto com aquele que confessa. Portanto, nós podemos afirmar que a pedra sobre a qual Cristo vai edificar a sua igreja é tanto Pedro quanto a sua confissão. Até porque, gente, não tem como você separar quem confessa da confissão.
Jesus estabelece a sua igreja sobre pessoas, mas sobre pessoas que confessam. Por que isso é importante? Verso 19, ele vai dizer: eu lhe darei a Pedro, como representante do colegiado apostólico, eu lhe darei as chaves do reino. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que poder é esse que Jesus está dando a Pedro? O mesmo poder que Jesus acabou de exercer sobre a vida do Pedro, de reconhecer, de afirmar aquele que confessa e a confissão. Entende o contexto? Jesus estabelece sua igreja sobre pessoas que confessam e sobre os confessantes. E agora Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, eu vou conferir a você um poder, eu vou dar a você a chave do reino. Exatamente o que eu estou fazendo, Pedro. Assim, da mesma maneira que eu olhei para você e disse: sim, sua confissão está certa, agora, Pedro, eu passo isso a você. As chaves do reino são entregues a você. A prova disso é que ligar e desligar, aí, essa expressão que Jesus usa, é uma expressão rabínica que significa interpretar uma lei judaica. O que Jesus está dando a Pedro é o poder de interpretação, de confissão e daqueles que confessam. Pedro, a partir de agora, você me representa, os apóstolos me representam, vocês vão poder interpretar tanto quem confessa quanto a sua confissão. Vamos agora ver Mateus capítulo 18, vira aí na sua Bíblia comigo, como isso vai fazer mais sentido agora no contexto da igreja local. Passagem muito conhecida por todos nós. Lembra aí no verso 15? Se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Veja que Jesus não disse: se você tiver gosto diferente ou preferência diferente do seu irmão, vai repreendê-lo. Não é gosto pessoal que está em jogo, é pecado. Somente aquilo que a Bíblia chama de pecado é que nós temos que corrigir uns aos outros. E aqui não tem espaço para envolver terceiros nessa primeira instância. Se você viu algum pecado do seu irmão, é você que tem que ir a ele e repreendê-lo. Você não vai falar com o pastor, você não vai chegar na sua irmã pedindo oração pelo pecado daquela pessoa, você não vai falar com ninguém, você vai direto àquela pessoa. E se você não for aquela pessoa, o caso não existe. Vá em primeiro lugar então a essa pessoa e repreende. Mas aí, se o irmão não ouvir, aí tem uma segunda instância. Você leva agora uma pessoa ou duas pessoas com você, para que pelo depoimento de 2 ou 3 a questão seja decidida. Agora, na vida prática da igreja, é quando normalmente se envolve os pastores. Você foi no seu irmão não te ouviu, então agora normalmente se envolve os pastores para que eles vão lá como liderança da igreja e tentem resolver a situação. Mas e se o irmão não ouvir? Verso 17: se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Agora lembra, Jesus está dizendo no verso 15: vá ao seu irmão e repreenda-o. Agora ele diz que esse irmão não vai mais ser chamado irmão, ele vai ser chamado gentil e publicano se ele não se arrepender nos seus pecados. Os presbiterianos e os anglicanos, eles interpretam essa expressão conte à igreja como conte aos oficiais da igreja, dizem eles. Porque eles entendem que a igreja, uma vez que colocou os oficiais para representá-la, a igreja não decide essas questões. Nós, congregacionais, entendemos que igreja aqui é igreja. A palavra que Jesus está usando aqui é eclesia. Jesus poderia ter sido mais específico se ele tivesse falado de um grupo específico da igreja. Mas a palavra que ele usa aqui é exatamente essa palavra que significa uma assembleia, um ajuntamento de cristãos. Portanto, esse assunto tem que ser levado à igreja local. E eles então vão decidir essa questão. Com que autoridade eles vão decidir essa questão? Olha os versos 18 e 19. As mesmas expressões que Jesus usou em Mateus 16. Em verdade eu lhes digo,
que tudo que vocês interpretarem, lembra que ligar e desligar é interpretar, que tudo que vocês interpretarem aí na terra, ou decidirem na terra, será também decidido nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, será desligado nos céus. Qual o ponto dessa passagem? O assunto agora não é só a Pedro. O assunto agora, essa autoridade é dada à igreja, aos discípulos aqui que representam a igreja. Os verbos aqui estão no plural. Eu lhes digo. Tudo que vocês ligarem, tudo que vocês desligarem, o mesmo poder das chaves que tinha sido dado a Pedro, agora é dada à igreja. E que igreja é essa? Versos 19 e 20. Se 2 de vocês sobre a terra, olha o verso 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, a autoridade é dada à igreja reunida. Não é dada ao bispo, não é dada aos pastores, não é dada a um concílio, não é dada a um sínodo, não é dada a um subgrupo dentro da igreja. Por exemplo, nós como igreja da Trindade decidimos algo. Aí de repente a célula da igreja da Trindade está orando um dia lá na terça-feira, e eles dizem, nós decidimos outra coisa a respeito da igreja. Mas como assim? Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, nós podemos agir no seu nome. Mas Jesus está falando 2 ou 3 no sentido da igreja toda reunida aqui. Não é um subgrupo que decide pela igreja. É a igreja toda reunida. Qual é o ponto dessas passagens? A igreja local tem autoridade sobre a vida dos cristãos. A igreja local tem autoridade para olhar para a vida de um cristão e falar, sim, a sua confissão faz justiça com a sua vida. E a igreja local tem autoridade sobre a vida de cristãos como uma embaixada do reino para dizer, não, essa confissão não faz justiça com a sua vida. E a partir de hoje nós não mais entendemos você como irmão. Você é um gentil e um publicano. O rei confere autoridade à igreja local. Gente, isso aqui muda a maneira de nós enxergarmos a igreja. É mais do que um clube que você se associa voluntariamente. Você se submete à igreja local. Porque o rei conferiu autoridade a ela, a todo o povo de Deus reunido, chamada igreja local. Vamos falar um pouquinho dos papéis dos presbíteros então. Pula aí os pontos práticos, vamos para o papel dos presbíteros, caminhando para o final. Qual que é o problema quando nós afirmamos que a igreja local tem autoridade sobre a vida dos cristãos? Qual que é o problema que nós temos? Porque pessoas vão olhar e falar assim, como assim você está falando que a igreja reunida tem autoridade? O que acontece com a autoridade dos presbíteros? Nós temos textos claros na escritura que provam para nós que os presbíteros têm autoridade. Eu coloco alguns textos aí para vocês verem. 1 Tessalonicenses 5, Hebreus 13, 17, muito comum, né? Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. A passagem de Pedro, por exemplo, pastoreiem, falando aos presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. O rebanho deve obedecer aos seus pastores. Como é que nós lidamos com essa situação? Que ora a Bíblia diz que os presbíteros têm autoridade e lideram, e ora a Bíblia diz que o poder das chaves está à igreja, é dado à igreja e não aos presbíteros como oficiais da igreja. Como que nós resolvemos essa tensão? Mantendo as duas verdades em pé de igualdade. E aí que entra o sistema que nós entendemos bíblico de governo de igreja, que se chama congregacionalismo misto. Congregacionalismo misto. O que significa isso? A igreja reunida, no qual os presbíteros fazem parte, é que tem as chaves do poder, o poder das chaves em suas mãos. Mas a igreja vai governar e vai exercer a sua autoridade sob a liderança dos presbíteros. Deixa eu dar um exemplo para exemplificar para a gente, para deixar mais claro o negócio para a gente aqui. Pensa num pai que quer ensinar o seu filho a dirigir um carro. Ele vai dirigir o carro pela primeira vez com seus 18 anos. O pai entra no carro com seu filho, mas quem dirige o carro é o filho. O filho vai ser muito sábio se ele dirigir o carro sobre as orientações do seu pai. Porque se o filho decidir dirigir o seu carro sem as orientações do pai, que já sabe dirigir melhor que ele,
o filho está fadado ao acidente e ao fracasso. Mas o pai não dirige o carro. O pai dá conselhos em como dirigir o carro. Da mesma maneira se aplica na vida da igreja. É a igreja quem dirige o carro. É a igreja quem governa. É a igreja quem decide. Só que a igreja será sábia se ouvir os conselhos dos presbíteros. É isso que nós chamamos de congregacionalismo misto. Esse é o sistema de governo da Igreja da Trindade. Você que está chegando, ou você que é membro da Igreja da Trindade, é isso que nós acreditamos que é bíblico. O problema é que nós temos denominações que ou falam os presbíteros que têm o poder da chave, ou eles falam a igreja tem poder da chave e os presbíteros não têm nada a ver com isso. Nós entendemos que a tensão tem que ser mantida. A igreja decide e opera e dirige sobre a orientação e conselho dos presbíteros. E para a gente encerrar então, uma vez que eu defendi que o conceito de membresia é bíblico, uma vez que eu defendi o nosso sistema de governo biblicamente, nós não escolhemos isso aleatoriamente, eu queria terminar então tratando com vocês quais são as responsabilidades dos membros bíblica e quais são as responsabilidades que nós esperamos que os membros da Trindade exerçam aqui nessa igreja. Eu coloco pelo menos 7 responsabilidades e nós encerramos aí. Primeiro, gente, responsabilidade de todo membro numa igreja local: resolver conflito entre membros, promovendo a unidade do corpo e a disciplina. É seu dever resolver o conflito. Não procure um terceiro para resolver o conflito no meio da igreja. Não é assim que Jesus ensinou. Se você viu o problema, é você que tem que resolver o problema. Terceiros só vão entrar nessa equação se de fato essa pessoa não se arrepender. Enquanto isso não acontecer, você não pode fazer fofoca. Lembra que em Provérbios o Senhor abomina, Ele odeia a língua que causa divisão. O Senhor odeia fofoca, e é caso de disciplina, inclusive eclesiástica isso. Uma vez que eu vi o meu irmão pecar, eu não levo isso a ninguém, eu vou a ele orientá-lo, eu vou a ele corrigi-lo. Isso é papel de todo membro de igreja, não é papel dos presbíteros, é meu papel como membro, mas não como um presbítero. O segundo ponto, que é a responsabilidade dos membros: aconselhamento e discipulado. Lembra que a Bíblia fala o tempo todo: cuidem uns dos outros, encorajem uns aos outros, repreendam uns aos outros, ensinem uns aos outros. É sempre membro com membro. O discipulado e aconselhamento cabe a todos nós, membros dessa igreja da Trindade. Gente, se isso aqui é bíblico e é uma orientação bíblica, se nós não seguimos isso, nós estamos em pecado. E nós deveríamos inclusive alertar irmãos que não estão discipulando, que eles estão em pecado. Você já viu alguma igreja disciplinar de maneira eclesiástica mesmo, como excomunhão, algum irmão por não discipulado, por não realizar o discipulado? Se nós entendemos que isso é uma orientação bíblica, não seguir essa orientação bíblica é pecado. Não discipular na igreja é pecado. E quando você vê um membro da igreja que não discipula, você deve ir a ele e repreendê-lo e exigir isso dele, de quem você está cuidando, quem você está encorajando, a quem você está se entregando. Terceiro ponto, qual é a responsabilidade dos membros da igreja? Frequentador ativo nos cultos da igreja. Hebreus capítulo 10, verso 25 vai dizer que nós devemos exortar uns aos outros para que a gente não deixe de congregar, para que a gente não deixe de se reunir. O apóstolo João vai dizer que aqueles que saíram do meio e não mais estão no nosso meio é porque nunca foram dos nossos. Aqueles que não estão no nosso meio de maneira periódica no domingo, nós temos que pensar como o apóstolo João. Talvez eles não são mais dos nossos. Portanto, frequentar o culto de domingo sim é uma orientação bíblica. Sim, é uma responsabilidade dos membros da igreja. Proteger o evangelho. Lembra que em Gálatas, quando o Paulo vai dizer que haviam esses falsos mestres pregando o outro evangelho,
Paulo diz à igreja e chama a igreja a reconhecer esses falsos mestres como amaldiçoados. Não é Paulo quem diz, eu o considerei amaldiçoado, mas nós temos que decidir a respeito desses presbíteros e a respeito do evangelho. De forma prática, por que nós realizamos assembleia na igreja, por exemplo? Nós levamos à assembleia tudo aquilo que tange a membresia, o poder das chaves, e tudo aquilo que tange o evangelho. Não é que quando fala de finanças tem que levar porque os membros têm que decidir. Os membros têm que decidir porque a maneira que nós tratamos as finanças tem impacto direto no evangelho. Se os pastores recebem ou não, se nós vamos apoiar a missão ou não, se nós vamos comprar um templo novo ou não. É por isso que nós levamos as finanças para a assembleia. É porque a maneira que nós administramos a finança da igreja pode impactar na proclamação do evangelho. O princípio é esse da assembleia. Ponto 5. Cabe aos membros reconhecer então a membresia, a admissão, ou cabe aos membros não mais reconhecerem essa membresia e então tratar da disciplina como em Mateus 18. Ponto 6. É responsabilidade dos membros o sustento pastoral, sustentar a igreja local, ajudar aos demais membros necessitados e o sustento missionário. E o último, submissão aos presbíteros da igreja. Se nós não gostamos dessa lógica de autoridade e submissão, a igreja local não é para nós. Clubes estão aí disponíveis, mas a igreja local não é para nós. Na igreja essa dinâmica, ela deve acontecer porque ela é bíblica. Quais são as aplicações que nós podemos então encerrar a nossa mensagem de hoje? Primeiro, um apelo aos não cristãos que estão aqui. A igreja local é importante. Jesus é de fato o rei. Se submeta a ele. Comece a se envolver na igreja local. Se você já é cristão, você tem a obrigação de se submeter à igreja local. A igreja é a embaixada do reino. Você não tem autoridade sobre a sua confissão. O Senhor Jesus deu um grupo de pessoas chamado igreja local para analisar, cuidar da sua vida e analisar a sua confissão. Existe um grupo que tem sim autoridade sobre a sua vida e esse grupo é a igreja local. Ame a igreja local. Você precisa dessa igreja para o seu crescimento, para o seu cuidado. Você precisa da igreja local para moldar a sua caminhada. E o meu apelo exclusivo aos membros da Trindade, que nós possamos cumprir com as responsabilidades e a autoridade, o poder das chaves do reino que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós somos uma embaixada local do reino dos céus. Que haja zelo no nosso coração e mãos à obra, Igreja da Trindade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã nós reconhecemos o Teu reinado sobre toda a criação. O Senhor está exaltado muito acima de poder, governo, autoridade, principados, muito acima de qualquer nome que se possa mencionar nessa era e na era que está por vir. O Senhor é rei e governa sobre todos. Louvado seja o nome de Jesus nessa manhã. Nós nos submetemos a Ti. Nós reconhecemos o Teu senhorio. E nós amamos o Rei Jesus. Senhor, nós entendemos mediante o Teu ensinamento que o Senhor deu a nós, igreja reunida, uma autoridade. E eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e graça para que a gente possa exercer essa autoridade da melhor maneira. Eu peço por todos os cristãos que estão ouvindo essa mensagem hoje, que o Senhor possa usar dessa palavra para despertar neles a importância da igreja local. Senhor, nos abençoe
como uma embaixada do reino. É o que nós te pedimos, no teu nome. Amém e amém.